Olá, professoras e professores. Eu sou Maria Helena Pelizon. Muitos de vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou diretora aposentada da Rede Municipal de Ensino como diretora de Educação Infantil, mas nunca parei de trabalhar, né? E nos últimos 10 anos tenho aqui me atuado mais na formação de profissionais, gestores e educadores da educação infantil. Bom, foi me solicitado aqui por SME, né? Eu agradeço o convite, pessoal da DA, para falar sobre a importância do movimento autônomo, né, no desenvolvimento e aprendizagem dos bebês e das crianças, segundo a abordagem de Amy Pickler, né? Eu só peço uma recomendação que não tirem fotos das fotos em branco e preto, que todas são do Instituto Pickler da Hungria, né? Depois eu vou apresentar também algumas fotos que eu tirei lá dos ambientes e dos objetos para as crianças de zero, mais para os bebês, né, para os menores. Foi me solicitado alguns objetos para as crianças explorarem. Então, essas coloridas que eu vou apresentar no final, vocês podem, que são eu que tirei, mas eu solicito que não divulguem as branco e preto, que são do Instituto Pickler, tá bem? Bom, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de diálogo, né? Eu gosto muito de estar no tete-a-tete com vocês, né? Gosto de fazer aquelas discussões lá nos céus que a gente foi, nas visitas pedagógicas, mas eu vou tentar trabalhar um pouco esse conteúdo, foi me solicitado no máximo 15, 20 minutos, mas vamos ver o que é possível, tá bom? Então, vamos lá. É, Para quem não conhece, né, a Amy Pickler, né, a Amy Pickler, ela foi uma médica, ela nasceu, na verdade, em Viena, em 1902, foi criada em Budapeste e volta para Viena estudar medicina, né, e ela foi uma médica pediatra, né, e quando ela volta, depois do curso de medicina, para a Hungria, para Budapeste, ela passa a trabalhar como médica de família. E sendo médica de família, ela acompanhava as famílias que tinham os bebês, principalmente na periferia, e ela ajudava essas mães no cuidado desses bebês, né? Então, ela visitava as casas, olhava, ensinava como amamentar, como trocar, como dar banho, e ela escreveu um livro ainda na década de 40, né? E que ela dizia assim, crianças bem, né? Crianças em bom estado de saúde, crianças tranquilas, mães felizes, né? Acho que era essa a tradução. Que era através de cartas que as mães enviavam, né? Então, ela publicou 4 desses livros interessantes, né? Sobre o banho, sobre a alimentação, etc. Mas ela aprendeu muito nesse trabalho das periferias e ela observou que crianças que eram cuidadas, né, mais livremente, com a sua motricidade livre, podia andar nos espaços externos, brincar nos espaços externos, elas tinham menos traumatismos, né, do que as crianças que viviam nos centros de famílias mais abastadas, né. E o que aconteceu depois da guerra, em 1946, ela foi convidada para dirigir um orfanato, né, uma casa de acolhida de crianças, ou órfãos da guerra, né, ou abandonadas pelas famílias, ou também famílias que estavam doentes, principalmente com pneumonia e outras doenças, as crianças eram obrigadas a se afastar, né. E ela ficou mais de 30 anos trabalhando nesse instituto, e desses 30 anos, 20 anos, ela fez uma pesquisa muito interessante, né, sobre o desenvolvimento motor das crianças, né? Então, ela trabalhou com mais de 700 crianças, ela observou acuradamente essas crianças durante esses 20 anos e ela escreveu um livro sobre esse trabalho, né, que chama Mover-se em Liberdade, né? É um livro muito conhecido, que nós temos apenas no Brasil a
o vídeo que está em espanhol, vocês podem acessar do YouTube, Mover-se em Libertad, né, que está em espanhol, é o único livro, é o único vídeo que fala um pouco sobre esse movimento, desenvolvimento desse movimento motor que a MPIC trabalhou, né, e desenvolveu. Bom, o que a Amy Pickler fez quando se tornou diretora desse orfanato, né? Ela percebeu que aquelas cuidadoras, elas não tinham uma relação afetiva, né? É, construída entre o educador, entre o cuidador e as crianças, né? Então, a primeira coisa que a Amy Pickler fez, e ela também já conhecia o trabalho, né, da dificuldade que as crianças ficavam doentes, né, a causa desse hospitalismo, ou de orfanatos que não tinha esse cuidado mais interativo da cuidadora com as crianças, como é o caso da Romênia, né? Então, o que ela fez foi despedir todas aquelas cuidadoras e a contratar jovens de 20 a 30 anos, né, em que ela pudesse formá-las dentro desse instituto, né. Então, o que a Amy Pickler procurou fazer, a intenção dela era procurar organizar essa vida cotidiana das crianças o mais estável possível, assegurando as condições para o seu desenvolvimento normal, né. Então, para isso, ela adotou 4 princípios, né, na instituição, que a gente vai ver aqui. Então, quais são os 4 princípios pelos quais a Amy Pickler, digamos assim, isso era a Bíblia, né, digamos assim, a Bíblia daquele instituto, né? Então, a primeira questão é a importância da relação afetiva de qualidade entre o adulto e criança, ou seja, essa construção desse vínculo estável, né? E para isso, o que é preciso para construir esse vínculo de afeto entre as crianças e o adulto? Em primeiro lugar, o adulto precisa estar predisposto a estabelecer essa relação com a criança, né? A criança, ela está sempre predisposta a se relacionar, né? A criança, o bebê, desde que nasce, ela traz nela essa vontade de interagir, de conhecer o mundo que a vive. Ela tem esse potencial de aprendizagem desde o nascimento. Então, para construir essa relação afetiva, agora o adulto, ele precisa estar predisposto, ele tem que estar inteiro nessa relação, né? Então, a Amy Pickler, na verdade, ela desenvolve o que a gente chama de uma coreografia, né? Uma coreografia de movimentos, olhares, falares, né? Que permite a construção desse vínculo, né? Então, há toda uma linguagem corporal, então o corpo da educadora está sempre predisposta, aberta a acolher os interesses da criança. Então, há uma verbalização de tudo que vai ser feito com a criança, se vai ser trocada, tirar a fralda, eu vou dar banho, eu vou te colocar para dormir, né? Então, esse diálogo que é ritmo, que tem uma melodia, né? Esse olho no olho, né? Como meio de comunicação pessoal, né? Intrinsecamente pessoal, né? Então, para Pickler, os momentos dos cuidados são os mais propícios para estabelecer esse vínculo de afeição, né? Por quê? Porque são os únicos momentos de uma instituição coletiva, onde há vários outros bebês, os momentos privilegiados onde a criança tem a possibilidade de estar sozinha com esse adulto de referência, né? Esse adulto, na verdade, na época do orfanato, tinham três cuidadoras, uma de manhã e uma à tarde, sempre uma outra, uma principal e a outra auxiliar, e por conta da contratação, essa é sempre duas, né? A terceira entrava por conta da obrigatoriedade do cumprimento de horários e tal, né? Então, a criança corresponde à solicitação do adulto, não porque a cuidadora obriga, né, solicita mais assim enfaticamente essa participação. Pelo contrário, né, há uma relação muito tranquila
e a criança corresponde a essa solicitação justamente pelo prazer de estarem juntos, né? Então, para a Amy Pickler, né, nesse trabalho, a criança ela é tratada como um sujeito ativo, né, como uma pessoa e com delicadeza, né? Deixa eu só ver. Então, eu vou mostrar essas imagens, né, para mostrar para vocês, né, essa questão do adulto estar por inteiro, predisposto a estar com essa criança, né? Então, vejam o olhar desse bebê à esquerda, né? Ela acha que talvez ou ela acordou, ou ela vai ser colocada para dormir, né? E a outra que é a delicadeza dos gestos, as mãos dessa educadora, né? Percebam que há a criança está sempre apoiada, né? A cabeça não está tombada, né? Então, a importância disso, né? Então, essa questão esses momentos de cuidados, né? Aqui, numa troca ou no banho. Eu gostaria de chamar a atenção às mãos dessa educadora, né? Aliás, há um texto da Ana Tardos, a filha da Amy Pickle, que chama As Mãos da Educadora, né? Então, ela diz que se a educadora, a cuidadora, tratar as crianças com mãos ternas, cálidas, tranquilas, o bebê corresponde da mesma forma, né? E nós temos várias imagens, não é possível mostrar aqui, várias imagens de crianças que cresceram há alguns anos lá, as crianças, numa brincadeira de faz de conta, ela repete, né? Ela imita o gesto delicado com as bonecas com as quais elas brincam, da mesma forma que as cuidadoras também as tratavam, né? As tratam, né? Então vocês vejam que as mãos estão sempre de abertura para acolher o interesse da criança. Então, olho no olho, a brincadeira aqui no sorriso, né? Assim, a espera, né? Ela está pedindo alguma coisa, ele está entretido com uma toalha. Então, essa espera é sempre dada esse tempo da criança, né? Então, nesses momentos, é sempre dado o tempo necessário para cada criança, tá? Bom, eu vou voltar na tela, né? Então, nós estamos falando da construção dessa relação afetiva que tem a ver com essa linguagem corporal, verbal, ritmo e melódica, né? E tudo se comunica à criança, tudo que vai acontecer com ela, né? Então, nesse momento, a gente pode dizer, desde os bebês, mesmo aquele bebê que está chorando no berço e que está querendo ser trocado, que está sujo com qualquer problema ou com fome, se a cuidadora está atendendo uma outra criança, ela de onde ela está, ela fala assim, calma, que eu já vou te atender, estou atendendo fulana, já já estarei aí pegar você para tratar. Então, esse respeito, esse diálogo, né, que a criança aprende a esperar a sua vez, né, a gente pode dizer que é um início, né, de construção de limites, né, então, por dada o respeito enorme, né, que a educadora, a cuidadora tem com essa criança, ela vai aceitando essas normas, né, esses limites, pelo prazer de estarem juntos, por entender que isso é importante e aprende a respeitar o colega também, né? Isso é muito forte lá em Locke, né? Bom, o outro princípio é a importância da atividade autônoma, que eu vou deixar um pouquinho para depois, que é esse o nosso foco, né? Mas essa regularidade nos fatos, espaços, tempos, como é importante para a base do conhecimento, né, dela própria, do seu entorno, de onde ela está, né? Então, essa regularidade nos fatos, espaços e tempos permite às crianças o reconhecimento de si próprio, do seu entorno. Aprendem a reconhecer a sequência de ações e se sentem seguras fisicamente e psicologicamente. Então, elas vejam que esses princípios todos, eles se entrelaçam, né? Não existem os princípios isolados, estão todos entrelaçados nesse cotidiano vivido, né? Nessa instituição. Aprende a esperar sua vez de serem trocadas, aquietam o choro porque sabem que a cuidadora virá logo atendê-la, né? As cuidadoras, mesmo estando cuidando de outra criança, né, dialoga com a que chora, acalmando o choro, ou seja, corresponde à solicitação da mesma e pede que a aguarde a sua presença, né? Então,
Eu estou aqui lendo também o meu roteiro para não me perder, para ser focada, senão eu viajo muito e aí, vocês quem me conhece sabe que eu viajo demais. Então, essa importância dessa regularidade dos fatos, né, que na verdade isso é essa rotina criada que é importante para a criança saber o que vem depois, né, tá? Ah, e a importância da atividade autônoma, a gente vai falar já, e o último é a importância de um bom estado de saúde física, né? Então, a Amy Pickler diz que tanto a boa saúde física, ela é consequência, como ela é pré-requisito para que outros princípios aconteçam, né? Então, lá no Instituto, sempre teve uma pediatra, ela própria também depois da Judith Falk, foi outra pediatra que trabalhou muitos anos lá, e até hoje existe essa pediatra, tal, apesar de hoje ser uma escola normal de educação infantil que atende crianças de 1 a 3 anos, né? Que atende crianças da comunidade. Então, essa questão da saúde, né, era primordial, porque ela chegou a ter mais de 70 crianças, né, 70 crianças de uma única vez, né, então esse acompanhamento diário de observação das crianças é muito, muito efetivo, porque todos os dias as cuidadoras registravam, né, o que acontecia com as crianças, uma vez por semana essa pediatra passava, a coordenadora pedagógica fazia reuniões com essas cuidadoras para dar atenção, para discutir alguns casos específicos, né. Então, nós vamos, então, falar um pouquinho, né, sobre esse trabalho, sobre a atividade autônoma, que foi o foco da pesquisa da Amy Pickler, né. Então, esse trabalho que teve lá em Budapeste, ele só teve repercussão no Ocidente na década de 70, né, com a visita de algumas pesquisadoras francesas, né, a Miriam David e Geneviève Appel, né, e porque naquela época nós tínhamos a cortina de ferro, os países do leste europeu não se comunicavam com o Ocidente, a gente não sabia disso. Então, só na década de 70 que esse trabalho teve, digamos assim, uma divulgação no Ocidente a partir dessas duas pesquisadoras francesas, né? Bom, essa instituição, na época, teve um nome conhecido de LOCSE, né? Porque a experiência de LOCSE, como o primeiro livro editado no Brasil, se chama Educar os 3 primeiros anos da experiência de LOCSE, porque essa instituição fica localizada, né, na rua Lóczy, né? Atualmente a Hungria não usa mais o título Lóczy, hoje é Instituto Pickler, né? E passou a se chamar Instituto Pickler depois que a Amy Pickler se tornou uma grande pesquisadora e conhecida, né? Bom, e ela, em 2011, que foi a primeira vez que eu estive lá, ela estava fechada e corria o risco de ser fechada para sempre, mas eles continuaram, né, conseguiram que a escola se mantivesse como escola, né, não mais como orfanato, mas como uma escola, e hoje atende crianças de 1 a 3 anos a partir de 2011, né. E também um renomado centro de formação para profissionais, né, como cuidadores, professores, psicomotricistas, pais ou profissionais que queiram se apropriar dessa proposta, né. Bom, o trabalho, então, de anos nesse orfanato permitiu a Amy Pickler fazer realizar essa pesquisa que durou quase 20 anos, né, sobre o desenvolvimento motor, né. Como metodologia, dessa pesquisa, ela usou a observação direta das crianças nesse contexto natural e habitual das próprias crianças, ou seja, não foi uma pesquisa onde as crianças foram levadas para um laboratório, não. Ela fez a pesquisa na observação direta, na vida natural
que as crianças conviviam naquela casa, né? Então, Pickler realizou essas observações longitudinais sistemáticas de quase 1.000 crianças ao longo desses anos e descobriu que entre as conquistas das posturas de deitar de costas, ficar de barriga para baixo, de sentar, engatinhar, rastejar e se colocar em pé, as crianças adquirem posições intermediárias que antecedem a essas posturas e que são muito mais importantes do que esses marcos de sentar, engatear, ficar em pé, né? Porque essas posturas intermediárias possibilitam as crianças se exercitarem, né, muito, né, nessa postura intermediária até se sentirem mais confiantes para o próximo passo que virá, né? Então, elas adquirem uma confiança nessa postura seguinte a partir dessas posturas intermediárias. E cada criança, ela cria uma postura intermediária diferente, né? Esse foi o grande mérito. E por que isso é tão importante? Porque até então, os marcos que a gente tinha para observar o desenvolvimento das crianças, principalmente motor, vinha da pediatria ou vinha da área médica, da pediatria e da medicina, na verdade, né? E que o importante eram esses marcos, né? E então a Amy Pickler vem romper um pouco com isso, né? Inclusive nesse trabalho todo, ela traz assim uma tabela de desenvolvimento e a gente percebe que cada postura, para desenvolver, para cada criança a conseguir assentar ou a ficar em pé, há uma margem muito larga, muito ampla para a criança conquistar essas posturas, desses marcos, né? Então, isso, né, rompe. O que isso tem a ver, digamos assim, com a educação, né? Vocês sabem que as crianças, muitas delas até hoje, elas são avaliadas por esse seu desenvolvimento, já sentam, já falam, ou já fazem isso, já engatinham, o meu bebê está com 8 meses, 10 meses, não engatinha, né? Então, e essas avaliações, muito numa criança como se fosse única, todas as crianças tivessem que engatinhar em determinado momento, ficar em pé em determinado momento, isso criava um mal-estar para as mães, né, na porta da escola depois da reunião, né, quando elas recebiam os relatórios das professoras, né. Então, há um largo, né, há um tempo largo que as crianças ficam nessas posições intermediárias, que elas estão se exercitando para se sentirem firmeza, né, para alcançar a postura seguinte. O que Lopes nos mostra que crianças também que já ficam em pé ou que já sentam, muitas delas voltam à postura anterior de engatinhar e se arrastar ou ficar de costas, porque essas posturas possibilitam essas crianças explorarem com as duas mãos e com os pés e elas se sentem mais confortáveis nessa exploração. Isso não significa que a criança regrediu no seu desenvolvimento. Isso Pickler mostra muito bem nos vídeos. Infelizmente, a gente não vai poder passar esses vídeos para mostrar alguns exemplos desses, né? Mas, então, isso é importante para nós, tá? Bom, então vamos lá. Então, a importância do desenvolvimento motor, né? Então, quais são as condições, né, para esse exercício dessa atividade autônoma? Então, assim, primeiro, roupas adequadas, né? Então, as crianças de Lopes usam um macacãozinho onde há botões, assim, abotoadas aqui, são bem folgadas, né? Então, veja, às vezes a gente visita creches e as crianças estão com calças jeans apertadas, né? Então, nenhuma roupa que prenda a sua mobilidade, né? Seja das pernas, seja dos braços. Então, essas roupas que são fáceis, né? Que não tem zíper, que emperram, né? São sempre botões, né? O espaço que se coloca à disposição das crianças, né? Então, lá as salas são muito pequenas, né? Porque as crianças ficam 70% do tempo na área externa, livre, mas na área interna, a sala, ela não é muito grande, e ela é toda, tem um cercado
se tem uma criança, um bebê de 7, 8 meses que ainda está explorando os objetos no chão, né? Ele é delimitado, que eles chamam a área do jogo, a área da brincadeira, a área do parque, né? Então, é a área onde os bebês menores, que ainda estão sentados, deitados de costas, né? E esses bebês vão para o solo a partir de 3 meses e meio, né? Para poder explorar os objetos, então eles são separados dos maiores que já tem já se arrastam ou se engatiam com movimentos longos, né? Já tem um amplo deslocamento para as crianças, né? Então há duas áreas delimitadas por esse cercado, né? Não confundir esse cercado com aquele cercadinho que antigamente se colocava os bebês, mas se colocava os bebês sem nenhum objeto e crianças que, mesmo as que já andavam, né, eram colocadas lá como que de castigos, entre aspas, né? Então, muitas vezes, quando a gente passou o vídeo, falava, então no cercadinho, não é esse cercadinho, é uma delimitação para os bebês poderem explorarem sossegados, sem o contato com os bebês maiores que já engatinham, que já se arrastam, né, já deslocam objetos, jogam objetos, etc., né? Bom, outra questão é essa segurança física. Então, esse cercadinho tem a ver com essa segurança física, né? Então, essa segurança física que é dada pelos objetos que são de acordo, nenhum objeto pequeno que o bebê ou a criança vai colocar na boca, né? Então, essa segurança física, né? E essa segurança afetiva, porque mesmo que as crianças estejam nesse ambiente delimitado, a educadora está sempre por perto, né? Então, a educadora está sempre observando o agrupamento das crianças, né? Então, essa observação que está aí, que é um outro item, essa observação acuradíssima, né? Então, vocês que já assistiram os vídeos, que essas fotos que vocês puderam observar, trabalhava lá com a MP, que é a Maria Heisman, que era uma fotógrafa e também ela filmou coisas incríveis, né, nessa observação acurada dos bebês, né? Então, essa observação acurada que nós, no currículo da cidade, também estamos propondo observar, o que é observar, e essa escuta dos bebês, né? Essa observação e a escuta é observar o tônus muscular desse bebê, as feições, né? Os reflexos desse bebê, o choro, tentar decifrar, né? Dizer o que esse choro está me dizendo, o que essa rigidez muscular está me dizendo, por que ele está assim manhoso, ou por que ele não dorme, então, tudo depende dessa observação acurada do educador cuidador, né? E se eu tenho essa observação acurada diária das minhas crianças, eu vou produzir um conhecimento profundo sobre os bebês e as crianças pequenas, né? Então, é um pouco isso que a gente vai falar um pouco, né? Então, esse slide, a gente está falando um pouquinho da importância dessa observação, que estamos acompanhando, e uma criança que está nesse movimento livre, nós possibilitamos a ela esse deslocamento, esse movimento livre, essa criança também é muito observadora. Ela vai observar, ela vai agir, ela vai utilizar o corpo todo, ela vai aprender a usar o corpo de modo mais econômico, ela vai aprendendo, ela vai percebendo as suas próprias possibilidades, sentir os limites, né? Se ela já pode subir num objeto, numa escada, ela mesma vai percebendo os limites que ela tem para as suas conquistas, né? Ela pode também prever o resultado de uma ação, né? Se a criança joga um objeto, ela vai estar observando muito qual é o resultado da ação que causa a sua ação nesse objeto, né? Então, ela vai um pouco isso. Gente, deixa eu ver aqui, está acabando a bateria. Um momentinho só. Aí, pronto, desculpa.
E nessa exploração, né, que o movimento livre permite, né, ela vai aprender a aprender, né? Então, bom, então, para Pickler, né, o brincar livre, independente, sem ajuda, incitação do professor, é fundamental para o seu desenvolvimento, né? Então, para Pickler, esse movimento livre e autônomo significa que nós não vamos incitar essas crianças a brincar com determinado objeto, né? Então, a organização do ambiente é feito previamente e a educadora, a cuidadora, ela está o tempo todo observando como as crianças se relacionam com esses objetos, né? Então, permitir a motricidade livre dos bebês e crianças significa permitir o bebê e as crianças pequenas em condições adequadas, né? Permitir essas condições adequadas é essa questão da segurança e da organização de materiais adequados para cada, para cada uma, né? Ocupa-se a criança ocupa-se de si mesma, de sua mão, de seus movimentos, do meio que a rodeia. Então, os bebês, por exemplo, até 3 meses, que estão lá no berço, tem um texto bonito da Ana Tardos que ela diz o seguinte: o que faz um bebê que nada faz, né? Então, o bebê até 3 meses, 3 meses e meio, ele está se conhecendo ainda. Então, ele está conhecendo o seu corpo, sentindo todas essas emoções internas do corpo, né? As suas vísceras, ele tá ouvindo os sons do ambiente, né? Ouvindo as pessoas, e é importante ele ficar sozinho para aprender a sentir a si próprio, né? Então, M. Pickler não aceita, né, os móveis que só fazem barulho, que só ficam em cima, que o bebê não pode pegar, que o bebê não pode explorar, né? Então, até os 3 meses, 3 meses e meio, é o tempo dele se conhecer, né? Então, a criança vai brincar com as mãos até um dia o momento que uma mão encontra a outra, que ela tem esse movimento de pinça. Então, tem todo um desenvolvimento que ela vai percebendo, porque até então ela não sabe que a mão é a extensão do próprio corpo, né? Então, é um aprendizado, né? Então, só a partir dos 3 meses e meio, 4, que a criança vai para o solo, né? Então, uma criança que já vai para o solo, né? Ela vai variar continuamente as formas da sua atividade, né? Ela olha ao redor, depois absorve totalmente seu movimento, coloca em jogo todo o seu corpo, né? Ela, ela explora o objeto de diferentes maneiras, né? Ela vai aprender, ela pela própria exploração, ela vai observar as características desses objetos, né? O tamanho, o formato, o peso, a temperatura, né? Então, para Pickler, é necessário que o adulto não intervenha diretamente na ação dos bebês e crianças, né? Porque ele vai descobrindo sozinho, né? Então, se eu colocar um objeto que, por exemplo, chocalhos, né? Pickler tira aquele sonido, né? Daquele daquele, daquele não sei como chama aquilo que faz barulho nos brinquedos que os bebês têm, porque a criança, o bebê pequeno, ele não sabe o que é, de onde vem aquele som. Então, se ele está aqui nessa exploração das propriedades, ele é incapaz de saber de onde vem o som. Então, a importância de ser objetos, né, no primeiro ano de vida, que sejam objetos que ele possa explorar mais essas características que eu falei, né? Então, as características sobre peso, tamanho, superfícies, né? Inclusive, as bolas que são dadas, vocês vão ver, são bolas, aquelas para os bebês, aquelas que são vazadas, que o bebê pode agarrar, né? Conforme a criança vai crescendo, ele vai já engatinha ou rasteja, ele vai poder jogar uma bola e ir de encontro a ela e buscá-la, né? Então, são alguns detalhes importantes, né? Bom,
O adulto, então, a importância do adulto não intervir diretamente na ação dos bebês e crianças. Se um professor, um educador, perceber que ele se interessou por determinado objeto, qual é o papel desse educador? É buscar objetos semelhantes ou outros que ela acredita que vai provocar o interesse do bebê, é trazer e colocar no chão perto do outro, se ela quiser pegar. Então, nunca se dá nada na mão dos bebês, nem se pega chocalho e faz assim, né? Então, é o bebê que tem que descobrir por sua própria atividade, tá? Por sua própria ação sobre os objetos. E outra coisa importante é respeitar o tempo de cada um. Mas o mais importante de tudo que a MPIC coloca é preciso ter confiança na capacidade e competência dos bebês e das crianças, né? Isso significa não colocar o bebê ou uma criança numa posição determinada e não incitá-la a reproduzir um movimento que ela ainda não o tenha adquirido previamente por sua própria iniciativa. Então, isso é uma questão interessante de não ajudar a ensinar a andar, não ajudar a sentar, não ajudar, né, a gente carregava a criança, né, toda para ajudar a andar, né? Então, para Pickler, a criança é capaz de desenvolver todas essas posturas por sua própria experiência, né? Essas ações que o educador normalmente incita a criança a fazer determinado movimento que ela não é capaz, ou ficar numa postura que ela não é capaz, essas ações perturbam a situação de autonomia e aumenta artificialmente a dependência da criança em relação ao adulto. E esse adulto passa a se constituir como indispensável para ele, né? É aquele caso daquela criança que a gente vê muito, né, no trocador, que como a nossa cultura, né, não é essa, então o bebê, quando a cuidadora coloca o bebê no trocador, ele já fica deitado esperando uma ação da educadora, né? O contrário do que se vê em PIC nas imagens que eu mostrei, onde as crianças têm livre movimento no próprio trocador, né? Então, nossas crianças são mais passivas, porque esperam, então começa a ter cria-se essa dependência da criança em relação a esse adulto, né? E isso é ruim, porque vai gerando na criança sentimentos de incompetência e também de dependência, né? Então, ao observar os bebês e crianças do Instituto Pickler, nota-se uma desenvoltura corporal e uma imagem de atitude positiva, ou seja, um sentimento de competência nas crianças que é conquistado a partir da sua própria iniciativa e de suas próprias possibilidades, né? Então, esse movimento livre das crianças permite à criança a agir, a observar, a utilizar o corpo desse modo econômico, a prever o resultado da sua ação, a sentir os limites de suas possibilidades, a modificar seus movimentos e seus atos e a aprender, né? Então, para Pickler, né, o movimento iniciado, executado e retroalimentado pela própria criança é importante para o controle de sua vontade, ou seja, permite a estruturação de sua personalidade futura, né? Então, nessa perspectiva, o adulto tem um papel primordial na organização dos ambientes com os materiais específicos e próprios para os bebês e para as crianças, né? Então, aqui eu trago para vocês uma sequência, né, que começa na primeira aqui à esquerda, né? Vejam um bebê aprendendo a descer a escada. Pickler tem várias fotos que as crianças aprendem a subir, a descer escadas de diferentes maneiras, né? Então, o bebê, olha, então na primeira ele está aqui, ele vai descer, primeiro ele olha como que medindo, né, a profundidade desse degrau, se preparando, né, para essa descida. Aí, ele põe uma mão, depois a outra e um pé. Cuidadosamente, ele vai novamente olhar, prever
né, essa profundidade e preparar o seu corpo. Então, vejam os pontos de apoio dessa criança, né? Ele tem este pé, ele tem esta mão, ele tem o outro joelho lá, né, que a perna está esticada. Então, vejam, tudo isso é uma construção e ele vai percebendo essas suas possibilidades, né? Isso que Pickler quer dizer, né? Aqui, o que eu disse da importância que esse movimento traz para a criança confiança e um sentimento e uma postura de atitude, né? Então, essa foto para mim é super linda, né? Porque mostra uma criança que chegou, né? Conseguiu subir até este degrau com a coluna extremamente ereta, extremamente competente na sua subida, e ele tem plena confiança da sua própria capacidade, tanto que ele está com o rosto erguido, confiante, com essa atitude, né? Uma postura maravilhosa aí que mostra esse bebê, né? É, vamos ver então agora algumas fotos, né? Eu sei que eu simplifiquei ao máximo, eu nem sei quanto tempo aqui eu estou gravando, me pediram um pouco, mas eu foquei um pouco na importância dessa motricidade livre. Eu vou mostrar algumas fotos que também foi me solicitada, né, sobre a organização desses ambientes, né? Isso aqui eu já falei da importância do papel do adulto, né, na organização dos ambientes, com materiais específicos e próprios para bebês e crianças, não intervir diretamente na ação deles, não estimular invasivamente, respeitar o tempo de cada um e ter confiança na capacidade e competência das crianças, né? Então, aqui algumas imagens, né, de objetos que são importantes para os bebês. Então, essa é a bola, né, tipicamente picleriana, ela é de um plástico resistente, então ela tem esses orifícios todos que possibilita ao bebê a agarrar a bola. Né, um bebê pequeno, numa superfície lisa, essa bola não, ele não conseguiria pegar. E o famoso, né, os famosos lencinhos Pickler, né, vermelho de bolinha branca ou branco de bolinha vermelha, que é sempre colocado ao lado da criança. Esse lencinho ele é um quadrado de 35 centímetros, né, 35 centímetros de cada lado, é feito de um algodão, né, um algodão mais. O algodão, ele permite que se coloque em pé, então é possível colocar ao lado do bebê e possibilite que ele, logo nos 3 meses e meio, ele comece a observar e pegar esse bebê, esse lencinho, né? Então, essa bola, as argolas de madeira, né? Esses objetos de madeira com essas bolinhas. Aqui está só um pedaço, mas são esses bichinhos de feltro tridimensionais também que são importantes, né? Esses triângulos aqui, esses também de plástico com diferentes cores e também diferentes formatos que a criança pode explorar, né? Eu vou mostrar esses objetos que estavam presentes, eles também estão presentes nas salas das crianças, mas também estão presentes numa sala que lá em Budapeste eles fazem um atendimento de pais e crianças. Muitas famílias têm criança que tem um filho só e fala, meu filho não sabe brincar, tal, e eles frequentam isso, eles atendem pais e crianças nesse espaço para brincar. Então, foi uma foto que eu tirei de uma observação no ano que eu estive lá também, né? Então, para vocês verem as bolas de diferentes tamanhos, né? Bolinhas pequenas, maiores, na verdade as texturas são diferentes, né? Esses pinos que tanto encaixam, como são explorados, os pesos, né? Portanto, essas cestinhas de vime, a importância de esses objetos do cotidiano, né? As tigelinhas, vocês vão ver daqui a pouco. Aqui uma foto mais ampliada. Argolas, colheres, né? Essas cestas de vime, né? Também são importantes, né? Aqui, esses plásticos de montar, que a criança usa mais para explorar, para pôr na boca, para ver o seu formato, os baldinhos, as pazinhas, né? Então, esse é um espaço de exploração onde a gente tem tanto os objetos para o movimento livre, né, da criança, que é totalmente livre, como esses objetos ficam sempre
estrategicamente organizadas, né, bem bonitas, né, separadas pelos tipos diferentes, nas cestinhas, né, muito bonito de ver essa organização. Eu vou mostrar uma foto depois, um closet dessa parte aqui com as bolas, né. Esse banquinho, que na verdade ele pode ser vira, a criança pode entrar dentro, ele pode virar, pode sentar, né, que tem multiuso. O labirinto, né, aqui nas prateleiras, né, estrategicamente organizadas, né, esses potes coloridos onde a criança pode começar a encaixar, pôr uma dentro da outra, ou colocar argolas dentro, né, enche, esvazia, esses potes aqui de alumínio, né, essas forminhas de alumínio, essas aqui, olha, são pequenininhas, né, são objetos da cozinha, né, objetos da cozinha, que são os importantes que as crianças adoram. Então, aqui uma foto do banquinho com argolas. Aqui as bolas, né? As bolas, essas bolas, essa daqui já um bebê é capaz de pegar, essa daqui olha com orifícios, as cores, né? Essas maiores é para os bebês maiores que já conseguem jogar, empurrar, etc. E tentar alcançá-las também, né? Então, de diferentes tamanhos. Então, essa é a sala, né, para vocês verem. Essas almofadas, as mães ficam sentadas enquanto as crianças exploram esse ambiente e as educadoras ficam observando essas crianças, né? Então, aquela foto que vocês viram, a criança estava aqui neste degrau desse triângulo, né, com essa escada, né, e essa rampa, né, então conseguiu chegar lá até quase o topo, né, então essas rampas menores, né, então tudo isso é um ambiente que ele é renovado, né, então vejam aí vejam que bonito, né? Esteticamente bonito, né? Então, isso é importante, né? Que a gente organize um ambiente esteticamente bonito para as crianças, né? Muitas vezes a gente entra em alguns lugares que a gente vê coisas misturadas, né? Os brinquedos misturados no mesmo balaio, né? Aqueles de plástico que são jogados, né? Então, a importância do cuidado com esses objetos, aqui são de pelúcias, né? Principalmente cuidar das bonecas, né? Aqui Pickle tem aquelas bonequinhas tipo Waldorf, né? Que são de tecido também, né? Que são muito bonitinhas, né? Então, vocês estão vendo ali caminhãozinho de madeira, né? Então, uma variedade, né? Foge um pouco, claro que tem coisas plásticas, mas o plástico não é o forte, né? Vocês viram os outros objetos em madeira também. A importância, né? Tanto na sala de aula, como aqui tem aquele cantinho onde a criança pode, quer dizer, é uma parte de um armário que foi retirado essas duas portas e fez uma cortininha, almofada, e lá dentro sempre tem um bichinho de pelúcia, uma boneca que a criança pode ficar lá se ela quiser tranquila, né, naquele momento que ela quer ficar sozinha, né, o direito a ficar sozinha é um dos direitos fundamentais das crianças, né. Então, mais uma outra imagem de como são organizados antes das crianças entrarem, né? Quando as crianças entram nesse ambiente, elas começam a explorar tudo, né? E elas começam a caminhar por esses espaços, crianças de diferentes idades, né? Então, elas se relacionam entre elas também, é muito bonito de ver, né? Então, aqui, olha, os bichinhos de pelúcia, né, desculpa, feltro, né, tridimensionais, que Pickler aconselha muito, né. Mais uma vez aqui essas tigelas de inox, copos coloridos, baldes, né. Mais uma foto. Aqui são, esse material é uma madeira bem levezinha, né? E vejam que interessante, curvas, né? Que a criança pode criar muitas coisas com elas, né? Aqui mais um detalhe daquelas formas de alumínio que estavam lá naquela prateleira. Mais um detalhe desses plásticos que são coisas de utensílios domésticos, né?
Aqui, muito bonitinho, né? Que nós quase que não temos esse hábito, né? Mas muitas cestinhas pelas salas lá, piclerianas, desses tecidos, né? E essas cestinhas que vocês estão vendo, elas estão recobertas por esse tecido de bolinha, mas são daquelas de plástico vazadas, tá? Então, que eles recobrem e colocam estrategicamente e esteticamente bonito para as crianças explorarem. Bom, eu acho que era isso, né? Espero que tenha dado certo. Primeira experiência longe de vocês, né? Mais uma vez, eu reitero o pedido para não copiarem as fotos em branco e preto. As outras, vocês podem usar, tá bem? E eu indico para vocês, então, assistirem o vídeo Mover-se em Liberdade, tá bom? E até uma próxima vez. Obrigada, saudades de vocês, obrigada, beijo grande para todos.